dos prazeres do jornalismo é a oportunidade de mergulhar em universos diferentes, conhecer de perto histórias de vida. E foi exatamente isso que eu fiz na cabanha Mapocho, em Pelotas, onde duas mulheres tomaram as rédeas da criação. A gente gosta muito dos animais, a gente não cria para os outros e porque isso seria uma modalidade econômica. Não, isso é uma paixão pra gente. Praticamente nasci numa fazenda. A minha família todinha era do campo, meu pai, minha mãe. Esse desejo de morar na fazenda, essa paixão por cavalos vem dela. Plantei a sementinha do amor ao campo e a lida do campo para as gurias também. Nas competições de hipismo da minha irmã, assim como nas competições dos crioulos, ela se divide como pode. E a presença dela é essencial pra gente. O meu pai era um empresário rural, a gente sempre se refere a ele dessa forma. Porque ele não era um homem assim tradicional, de tomar mate, sabe, andar a cavalo, não, ele era um empresário, mas completamente apaixonado pelo setor rural. Sérgio dedicou a vida às lavouras de arroz. Em 7 propriedades são quase 4.000 hectares de plantio. Em época de colheita, funcionários e parceiros entram noite adentro trabalhando. Boa parte do nosso arroz é para produção interna e para atender o mercado interno, muito para a região de São Paulo, enfim. E é um arroz destacado, o arroz produzido na região sul, porque é um arroz de alto nível de qualidade. O cavalo entra nesse cenário com o objetivo de aproximar as filhas do meio rural. O meu pai queria um cavalo para competição. Ele relatou isso para a família, né? Que ele achou muito linda a prova do freio de ouro. Conversando com alguns amigos, veio a indicação do sangue BT. De preferência, filhos de orneiro em mãe aniversário, o cruzamento da vez. Isso em 1996. Alguns anos depois, lá estava a BT Hebreu, em Esteio, brigando pelo freio de ouro. O Hebreu, na primeira saída, ele ficou em 10º lugar e na segunda ele não teve um desempenho tão bom que ele não passou para o domingo. Aí meu pai ficou muito frustrado, porque ele era um competidor nato, e foi perguntar para os amigos que estavam lá, e inclusive os jurados, por que daquele desempenho? E eles explicaram: Sérgio, um animal que não tem uma morfologia tão destacada, se ele erra em uma única prova, ele perde muitas colocações. Então tu deverias procurar um animal com mais morfologia. E aí ele foi atrás do mesmo nick, de novo, o mesmo cruzamento, porém com potencial maior morfológico, que foi o BT Mascote. Mas parecia que BT Hebreu estava destinado a trazer alegrias à família Santana. No ano seguinte, voltou às pistas e conquistou o freio de bronze. Foi, sem dúvida, o momento mais emocionante do início da nossa criação. Na época, o objetivo era apenas competir. Apenas 3 anos depois da criação, começou de forma mais efetiva. Deu mais certo do que a encomenda. Ele não imaginava que a gente fosse se apaixonar tanto. Ao invés de simplesmente nos fins de semana correr a uma prova, eventualmente, ao ano, que na verdade isso fosse virar uma criação de cavalos crioulos. Isso é uma cachaça gostosa, né? Isso é muito bom. Chegava o momento de escolher as mães. Foi aí que José Laitano, criador e ex-presidente da BCC, indicou a genética Santa Angélica. Com isso, era preciso dar um nome à cabanha. E a surpresa é que ele surgiu cerca de 20 anos antes dessa história começar, na lua de mel de Sérgio e Aparecida, no Chile. Nós estávamos fazendo um city tour na cidade, arredores, e me chamou a atenção aquele rio maravilhoso. Um ambiente muito lindo dos Andes. E ela perguntou para a pessoa que estava fazendo o city tour com ela como era o nome do rio. Ela não imaginava que era o mesmo rio que cortava Santiago do Chile ao meio, né? E aí eu me lembro que o senhor chegou e disse assim, ó, Mapocho. E aquilo me soou tão forte assim, sabe? Me deu um... E eu cheguei para o Sérgio e disse assim, Sérgio,
O dia que nós tivermos uma cabanha de cavalo crioulo, vai ser esse o nome. Eu acho que se passaram 20 anos. E eu me recordo ainda que eu estava em casa e aí meu pai chegou em casa e disse, olha, eu preciso registrar o nosso afixo no Herdbook. E, Aparecida, eu preciso que tu me recorde qual era o nome. Aí eu cheguei imediatamente e disse Mapocho. E quando a gente foi ver o significado verdadeiro, é a água que penetra a terra. É muito bonito, porque tem tudo a ver com a lavoura de arroz. Todos sabem que as lavouras de arroz são produzidas com a canalização de água, elas são irrigadas. Então, fez todo sentido a nossa cabanha e a nossa criação ter esse nome. O capricho que encontramos aqui reflete a bonita história da cabanha Mapocho. Eu gosto de estar lidando com jardinagem, botando árvore, adoro plantar árvores, sabe? A frente da cabanha eu remodelei. Capricho na estrutura e no planejamento da criação. Boa parte das éguas de cria descende diretamente de Mano a Mano de Itapororó, cavalo que fez toda a diferença, trouxe padronização à criação da cabanha Mapocho. Genética de ponta e preocupação com o manejo, um mix que dá certo. A gente tem que bem atender esses animais durante todos os períodos da vida e de forma equilibrada. Daí a preocupação com pastagens e campo nativo melhorado. Então a gente prepara sempre as pastagens da fazenda pensando em atender estes momentos. No pico da lactação, no período de desmame dos potrancos. E na realidade a gente não precisa de animais gordos, a gente precisa de animais saudáveis. Hoje se sabe que gordura não é sinônimo de saúde. Graças ao cuidado de Cláudia, os animais garantem longevidade e qualidade de vida. Prova disso é que os primeiros animais adquiridos ainda vivem aqui. Mascote e BT Hebreu, um ícone para Mapocho. O hebreu, para mim, me remete ao meu pai. Porque, assim, é o início da história, né? Então, a memória é do meu pai se realizando com aquele troféu. Há 5 anos, com a ausência de Sérgio, as mulheres tocam os negócios da família. O mesmo profissionalismo da lavoura de arroz direciona a criação de crioulos. Nos últimos dias dele, ele sempre disse, olha, vai ser difícil, vocês têm que serem fortes. E nós estamos aí, cumprindo o papel.